Entrevista de Pedro Caixinha após a vitória do Santos sobre o Água Santa. Olha o que ele falou. Nós procuramos ter uma continuidade em relação àquilo que tínhamos considerado um muito bom jogo contra o Corinthians. Não, obviamente, de maneira nenhuma um bom resultado, mas... Pode passar nos 3 vezes, é o principal. De maneira nenhuma um bom resultado, mas a equipa a ter muito daquilo que é o comportamento que nós temos como direção. E então aquilo que foi o comportamento na segunda parte, por exemplo, com o João Schmidt, com o bom tempo e a dinâmica que tivemos no meio campo e a própria entrada do Soteldo, deu-nos uma dinâmica muito interessante para uma equipa que sabíamos que hoje muito provavelmente ia jogar num bloco mais baixo e que nós íamos obrigá-la a jogar num bloco mais baixo. A troca no ataque teve a ver com uma sobrecarga do Tiquinho, que era perfeitamente normal. Para ter uma ideia, Wagner, ele já jogou mais do que nos últimos 6 meses. É perfeitamente normal. Hoje estendemos também um bocadinho mais o tempo ao Neymar, para que ele também ganhasse mais alguns minutos de jogo. Mas aquilo que tínhamos analisado no adversário, e repare que foi um adversário diferente na primeira e na segunda parte. Na primeira parte era uma equipa que jogava com dois médios, mais no espaço central, e aquilo que nós queríamos era ter a dinâmica do carrossel para desmontar esses médios, porque se nós projetássemos o nosso lateral, o extremo, o ponta ia com eles, permitia baixar o nosso médio naquela zona, estar de frente para o jogo, e normalmente quem tinha que sair aí para fazer a pressão era um dos médios, deixando o outro médio sozinho. E então foi isso que nós encontramos muito, às vezes com alguma insistência no primeiro tempo, de muito jogo interior, de muitas conexões e associações por dentro, e vamos ter que encontrar, esse é um ponto que temos que melhorar, em termos daquilo que é a capacidade que temos de jogar por dentro e jogar por fora. No segundo tempo, o adversário jogou num 4-3-3, então povoou muito mais o meio, as nossas ligações por dentro, quer com o Neymar, quer com o Soteldo, já ficavam mais difíceis, um pouco mais comprometidas, e aí tínhamos que jogar mais por fora. O terceiro golo aparece essencialmente por uma jogada e uma associação por fora, e depois a chegada e presença na área. Uma coisa que foi muito, muito boa do nosso ponto de vista, e em termos comportamental como equipa, foram os primeiros 30 minutos da forma compacta com que a equipa atacou, a forma coesa com que a equipa atacou, o que fez com que esteve sempre equilibrada, e estando equilibrada no momento da perda era muito fácil, parecia fácil ganhar a recuperação da bola praticamente em zonas altas. Tivemos a infelicidade do lance do 2-1, que não podíamos dividir aquela bola, e depois encontram aquele golo do outro mundo. A equipa teve a serenidade de saberem enfrentar o jogo que tinha no segundo tempo. Há aspectos em termos da recomposição que temos que melhorar, mas a equipa soube, pelo menos em largos momentos, fazer um 4+2 para estancar e defender a profundidade, e em termos daquilo que era a superioridade numérica do adversário no meio, de fazer o 2+1 defensivo, em termos do esforço primeiro do Neymar e depois do Soteldo naquela zona do campo, para que eles não fizessem superioridade numérica contra o nosso meio campo. Deixem-me ressaltar o comportamento do Soteldo. É um jogador completamente diferente. Vocês viram aos 80 minutos aquela pressão que ele vai fazer no goleiro. Eu nunca tinha visto o Soteldo ter este tipo de comportamento. E um jogador com a qualidade que ele tem, tendo esta intensidade, tendo esta envolvência no jogo e querendo jogar o jogo na sua globalidade, é um jogador também ele muito, muito diferenciado, e eu quero aqui publicamente referi-lo. Pedro, aqui no sua frente, boa noite. Estamos ao vivo no programa Domingo Esportivo. Queria fazer 2 em 1, por favor. A primeira, o quanto que você acredita que o Neymar ter marcado o gol hoje, depois de 4 jogos, isso pode também, por mais experiência que ele tenha, que seja o craque que ele é, mas dá uma tranquilidade, né? Todo atacante, acho que convive com a necessidade de gol, e ele marcou hoje. E a segunda que eu faço a ti é o que aconteceu ontem, né? Nós tivemos alguns integrantes de organizada lá no CT, e criou um ambiente um pouco mais hostil na véspera desse jogo. Como é a primeira vez que talvez você está lidando com isso, eu queria saber sua opinião, como você lida com esse tipo de pressão
na véspera de um jogo e nesse momento de um início de trabalho que você está vivendo? Não, eu não tenho qualquer tipo de problema, nem quero controlar aquilo que são o comportamento dos outros, eu nunca vou poder controlar. Posso sim penalizar, até não respeitar esse tipo de comportamento, porque poderiam ter saído ali alguma questão de alguém ter saído lesionado ou lesado numa situação como aquela, não é? Então, são situações que temos que evitar, eu não posso evitá-las dessa maneira, não me preocupam de maneira nenhuma e muito menos me pressionam, porque a pressão que eu coloco no meu trabalho é eu acordar todos os dias às 5 da manhã e trabalhar todos os dias até às 10 da noite. Ninguém me vem dizer o que é que eu tenho que fazer ou que pressionar, seja de que maneira for, porque eu próprio coloco pressão no meu trabalho. Eu sei onde é que quero chegar, eu sei o que é que tive que fazer para chegar até aqui. Por isso não é por mais bomba ou menos bomba que me vão pressionar em relação a isso. O Neymar, o que falou em relação ao gol dele e a forma como foi executado, se o senhor tivesse a oportunidade de ter estado no treino, e nós vamos querer abrir os treinos, eu acho que é importante que os treinos sejam abertos, e abertos ou pelo menos definidos de três maneiras muito claras. 15 minutos abertos à imprensa, há treinos em que podem ser totalmente abertos, como já o fizemos, e há treinos que têm que ser fechados, não é? Mas nestes treinos fechados também tem que haver um pouco de ética em termos de quem está do outro lado, no sentido de respeitar que o treino é fechado. E o treino é fechado por alguma razão. Eu acho que desde que aqui chegamos, quase toda a gente entende qual é o 11 que vai iniciar. Eu não sei como é que se tem acesso a isso, também não o vou controlar dessa maneira, mas eu acho que faz parte de uma ética de trabalho, pelo menos dentro daquilo que são os meus princípios e valores em relação a não valer tudo para alcançar algo. E então, nesse mesmo treino, o Neymar ontem, tal como o Guilherme e o próprio Soteldo, tiveram na parte final do treino, durante um largo período de treino, a utilizar o método de repetição, quer nas bolas paradas dos livros frontais, quer nas próprias grandes penalidades. E isso lembra-me a história dos grandes jogadores, e eu vou colocar, obviamente, ao nível do Messi e o Cristiano Ronaldo, o próprio do Neymar e do Messi, que têm esta capacidade de entender que têm que fazer as coisas pela repetição. E o penalti que vimos hoje, eu vi-o ontem muitas vezes, porque estava exatamente atrás do golo, da forma como ele tão bem o sabe executar.